Olá, pessoal. Davi Almeida aqui na área. E hoje eu tô com uma pessoa especial, um convidado aqui no canal. Esse cara fantástico, Tio Uli, um cara que produz um conteúdo muito bom aí sobre investimentos. Conhece de opções, opera opções também. E é um cara aí que manja muito, sabe muita coisa. E ficou um amigo, cara. Um cara que sempre foi gente finíssima comigo. E considero ele um amigo. Como se tá, Tio Uli? Tudo bem, meu amigo? Fala, Davizão, satisfação enorme aqui estar no teu canal. Considero aí, pô, com certeza, um dos top 3 canais de opções aí do Brasil. Desde a primeira vez que eu bati o olho no teu conteúdo, eu já percebi que esse cara, ele não só entende das teorias, mas já operou muita coisa na prática já. Eu acho que esse é uma coisa essencial no mercado de opções, Davi, prática. Porque se a gente ficar na teoria, a gente fica com medo, a gente não dá o passo inicial. Uma das coisas aí que eu tenho lido na Bíblia aí que me marcaram muito é o seguinte: a semente ela sempre vai ser menor que o fruto, né? Então, a semente que a gente planta na cabeça das pessoas, às vezes a gente acha que ver um vídeo é muito pouco, mas isso é uma semente que vai crescendo dentro da cabeça das pessoas e daqui a pouco a gente está vendo aí as pessoas vivendo de mercado, operando opções, e esse é um assunto que para mim é uma paixão. Então, é uma satisfação enorme estar aqui contigo conversando, tá? Valeu, mestre. Um prazer meu estar falando com você. E aproveitando, né, que você falou aí, né, de plantar semente, de começar. Conta um pouco da sua história aí, cara, que você começou a investir já faz bastante tempo e eu sinto que você é um cara apaixonado por esse tema, né? Você é um cara interessado, que gosta muito do tema de investimentos em geral, né? Conta um pouco aí dessa história, como você começou, Tio Uli. Cara, não dá nem para segurar o sorriso no rosto quando começa a falar do assunto, porque eu sou muito tarado por investimentos. Eu acredito que tu também deva ser, porque não tem como a gente viver esse mundo sem ser apaixonado. Uma das coisas que o Warren Buffett fala, que eu me relaciono muito também, é o seguinte: cara, eu faria de graça isso aqui que eu faço, mas ainda bem que paga muito, né? Então, eu comecei nos investimentos, cara, a estudar em 99, porque a minha mãe ela tinha uma renda que era em dólar, e aí quando teve a máxima de valorização lá do real em 99, aquele negócio meio que dobrou de preço, e na época eu assinava a TVA lá na minha casa, né? Não sei se é a galera que lembra da TVA, e aí no canal Bloomberg começou a passar assim umas cotações, e ali foi paixão à primeira vista. Comecei a estudar sobre mercado financeiro, e aí a minha vida ela foi muito ligada ao mercado financeiro, porque vários acontecimentos eu entendia que aquilo tinha uma reverberação e se tornava uma oportunidade, né? Então, em 2001, teve um outro evento marcante na minha vida, que foi quando a gente teve o apagão elétrico aqui no Brasil, e a empresa do meu pai, ela continuou trabalhando naquela época. Ele tinha capital de giro para comprar gerador elétrico, custava $250 mil no gerador na época, e ele tinha 20 unidades Fabris na empresa dele, então, assim, teve que fazer um investimento massivo naquela época, que tinha o capital de giro, não era endividado, né? E isso gerou uma vantagem competitiva em relacionamento com ele e os clientes dele na época muito grande. E aí, quando eu entrei na faculdade, a gente estudava muito setor elétrico, que naquela época ele estava sendo vendido a 0,22 vezes o patrimônio líquido das empresas, né? Então, quem aí é um pouco mais recente no mercado, lembra daquela MP lá da Dilma, aquilo foi pinto perto do apagão elétrico em relação à depreciação das ações, mas também de criar oportunidades. E aí depois a gente teve a eleição do Lula, que levou o dólar para 4, então eu via esses movimentos acontecer e isso me interessava muito. E naquela época, quem aqui também não é dessa época, a Selic era tipo 25%. Então, tu tinha que ser muito maluco mesmo para sair da renda fixa e ir para renda variável. E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a me destacar muito nas turmas de finanças, né? Eu tive, coincidentemente, como professor, o pai do Montesano, que é o nosso presidente aí do BNDES. Então, foi uma pessoa que me inspirou muito, porque ele também era um apaixonado por investimentos, finanças. E aí, depois eu comecei a ler sobre o Warren Buffett, tive a oportunidade de almoçar pessoalmente com ele em 2006, que foi, assim, cara, uma parada muito marcante na minha vida, que com certeza determinou que eu ia seguir isso para o resto da minha vida. E falando em opções, eu comecei a operar opções mesmo em 2006. A primeira operação que eu conheci no mercado de opções foi o lançamento coberto, né? E eu, pessoalmente, hoje em dia não gosto. É uma coisa que eu não recomendo para os meus alunos, mas eu entendo as pessoas que se encantam
com o lançamento coberto, e aí eu tenho um vídeo no teu canal que eu lembro muito claramente que você fez um estudo bastante extenso falando só quando que é o melhor momento para você rolar as opções, né? Então, foi naquele vídeo ali que eu falei, cara, esse maluco aqui, o Davi, ele realmente ele tem um conteúdo diferenciado que vale a pena seguir, que vale a pena respeitar. Então, eu quero deixar os parabéns aí para você de novo por trazer esse vídeo, que esse vídeo, não sei se ele está aberto ou fechado, só determina os teus cursos, mas é um vídeo que realmente, para quem vê, muda ali muito a noção de mercado. Ah, valeu, mestre. Tá lá o vídeo, cara. Os vídeos que estão no YouTube estão lá. Nunca deletei, não tem nenhum que tá ali exclusivo para quem é do treinamento. Estão todos lá. De rolagem, a gente fez bastante vídeo aí falando sobre isso, né? Porque é um assunto que interessa bastante o pessoal. E tem muitas variáveis, né? Tem muitas nuances aí de rolar, como você fazer, né? Pô, agora você lembrou dessa época do apagão elétrico, aí eu lembro, meu, começou a aparecer um monte de empresa aí de energia alternativa. Eu lembro até na época lá que tinha um cliente que era uma empresa que os caras eles prestavam uma consultoria que eles chegavam no prédio, os caras iam lá e ligavam o ar-condicionado, em prédio grande em São Paulo, aí, Senesp, esses prédios de comerciais aí que tem milhares de escritórios. Os caras faziam tudo esquema de energia lá na época, que tinha que chegar antes, ligar o ar-condicionado, não podia dar aquele pico de energia, que se dava aquele pico de energia, a conta de luz do cara subia demais. Não tinha energia, subiu o preço de tudo. E, cara, foi uma época louca essa daí. Agora, e esse almoço com o Warren Buffett aí, como história aí, cara? Você teve essa honra, isso aí é algo que impensável, né, hoje em dia, para uma pessoa comum aí conseguir. Cara, foi realmente, assim, algo... Foi um milagre mesmo, hoje em dia eu vejo, na minha vida, né? Tá tudo ok aí com a gravação? Aqui, uma pessoa me ligou aqui, Tá, deu uma piscadinha, mas tá ok. Então, eu me formei na faculdade, eu me formei com 20 anos. Eu fiz ali um esquema na época da escola, que eu me formei no segundo grau inteiro, no ensino médio, em 2 dias, né? Então, eu entrei na faculdade com 16 anos e eu era muito maturo na época da faculdade e acabava não socializando muito. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu meio que estava perdido na vida, porque eu já investia já, e eu, na época, fui fazer uma coisa chamada Work Experience, que tu ia lá para os Estados Unidos, viver de subemprego e tal. E aí, no primeiro mês lá, trabalhando nos Estados Unidos, eu já ganhava mais do que meus amigos que estavam aqui fazendo estágio, trabalhando contratado como trainee no Brasil. E aí, coincidentemente, a minha faculdade ela foi a primeira universidade internacional que ele recebeu lá no escritório dele, porque lá no IBMEC, na época que eu fiz faculdade, estudou o dono da Globo, a filha do Marcel Telles. Então, eles tinham muitos contatos e eles abriram essa oportunidade aí para os outros alunos. Eu estava trabalhando nos Estados Unidos nessa época, então para mim foi muito fácil. Eu peguei um avião lá de 1h30 e estava lá em Omaha. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro na época para alugar um hotel bom assim, acabei dormindo no próprio chão do aeroporto, mas aquela experiência ali foi muito maneira, cara, porque ele falou algo que nunca saiu da minha mente, né? E eu acho que isso aqui já é para quebrar um pouco as expectativas das pessoas no mercado. Ele falou assim, cara, os mais inteligentes dessa turma provavelmente serão os primeiros a quebrar. Porque o mercado financeiro é muito mais sobre comportamento do que sobre inteligência, QI. E muita gente acha que para você se tornar um bom investidor, principalmente em opções, que você precisa ser alguém genial, alguém muito inteligente. Se precisasse, pessoal, eu não estaria fazendo isso aqui, tá? Precisa, sabe de quê? De gestão de emoções, precisa de disciplina, precisa de um método claro, precisa de seguir processo, né? Eu costumo falar para os médicos, eu tenho muitos alunos médicos, que é como se você fosse abrir um corpo de uma pessoa, você precisa de um protocolo para seguir isso. Então, ter uma estratégia, ter um protocolo é muito importante no mercado, e eu entendo por que tu bota os vídeos de extrema qualidade que você produz aí abertos no teu YouTube, né? Porque as pessoas elas não precisam de mais um curso, elas precisam de um acompanhamento, de alguém que tem experiência, alguém que tem vivência naquele assunto, para falar assim, olha, pô, esse lançamento coberto aí é uma estratégia que parece ser muito boa, mas na prática, quando tem uma crise na bolsa, tu não consegue proteger a tua posição. Então, você precisa de outras estratégias. E assim, Warren Buffett mostrou naquela época ali também, nessa oportunidade, que ele fez uma alegoria lá na comunicação dele, que ele pegou uma moeda de 1 centavo e ele falou assim, cara,
essa moeda aqui é a semente do próximo bilhão. E muitas vezes a gente no mercado de opções, a gente desperdiça 1 centavo aqui, 2 centavos ali, 3 centavos ali. Eu gosto de falar para meus alunos, quando você tem essa mentalidade de desperdiçar 2, 3 centavos, imagina que você vai fazer isso para os próximos 30 anos, ou seja, para os próximos 360 vencimentos. Então, isso acumulado, gerando juros compostos, é muito caro. Então, a gente precisa ser muito fiel no pouco, porque aí o mercado ele vai ser fiel com a gente no muito. É. Não, verdade. E aí, exatamente isso aí, o comportamento muitas vezes é mais importante até do que o conhecimento, a técnica, né? É por isso que eu tento passar para o pessoal, tem uma mecânica aí, saibam o que você vai fazer em cada momento, né, em cada cenário, porque aí seu comportamento você fica mais tranquilo, né? Você toma as melhores decisões, né? E até isso é engraçado, porque você vê muito investidor, pessoa física, o cara comum, que tem uma rentabilidade superior ao grande banco internacional, tem uma rentabilidade superior, por quê? Porque às vezes ele tem um comportamento melhor do que os caras que estão lá, né? Que tem com pressão, trabalha com pressão de resultado, e o fundo vai mal, o pessoal começa a resgatar. É curioso isso daí, né? Isso é uma verdade do mercado, que eu já aprendi também, já faz um bom tempo. Cara, eu estava fazendo conteúdo agora exatamente sobre isso, né? Que, coincidentemente, eu estava falando sobre a morte dos fundos. Por quê? A preocupação principal, gente, de um fundo, de qualquer pessoa que vai trabalhar com o teu dinheiro, não é ganhar dinheiro para você. É ela manter o teu dinheiro lá dentro. Ou seja, ela vai preferir errar de maneira convencional do que acertar. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer é pegar e aprender a fazer isso, porque não é difícil. Esse é o grande argumento da indústria financeira, de que você não consegue fazer sozinho. E eu posso provar que você consegue fazer, porque os meus alunos eles têm resultado, os alunos da Davi têm resultado. Aí, só para continuar aqui um pouco a minha história, né? Depois eu fui fazer mestrado, eu foquei em mestrado em finanças comportamentais, exatamente porque as teorias, os investimentos racionais, eles servem lá para os fundos de pensão, que gerem 100 bilhões, 150 bilhões. Mas a gente que é pequeno, a gente, na verdade, tem até uma vantagem, porque muita gente acha que a gente está em desvantagem. Porque existe uma coisa chamada capacity nas estratégias, né? Que é o quanto você consegue botar de dinheiro em algumas estratégias. E a gente que é pequeno, por mais que a gente tenha grana, a gente é pequeno, a gente consegue ter muito mais estratégia disponível para a gente fazer dinheiro. E principalmente no mercado de opções, a gente tem uma liquidez reduzida em alguns ativos, que quanto menor é a pessoa, maior a probabilidade dela poder se encaixar ali. Então, nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo aqui, eu acabei de fazer uma análise de uma operação em Minerva. Minerva está ali numa lateralização caindo, a empresa de frigoríficos, e ela está num suporte muito grande. Ou ela vai explodir para cima ou ela vai explodir para baixo. Então, nesse momento, eu vejo que é uma oportunidade da gente comprar volatilidade na Minerva, né? E aí ela tem uma opção com pouca liquidez, mas que para a pessoa física que tem um patrimônio aí, 50 mil reais, 100 mil reais, está perfeito para ele ganhar dinheiro com essa estratégia. E quem é grande, às vezes, não consegue entrar num negócio desse, porque como você vai fazer? Você tem você colocar um pouquinho lá, um fundo grande, coloca um pouquinho, vai fazer cócegas ali na rentabilidade, não vai mexer nada. E você vai colocar muito, você vai mexer com o mercado, não vai ter contraparte, não vai conseguir preço, né? Então é isso aí, cara. A pessoa física consegue fazer isso mais fácil mesmo. Agora, sobre opções, cara, você opera no dia a dia, você monta estratégias, o que você gosta de fazer, né? Você faz isso no dia a dia, como que é aí, tio? Cara, meu portfólio, ele tá de maneira constante com opções nele, tá? Então, eu vejo as opções mais como uma maneira da gente especular. Eu, a partir ali da primeira parte da década passada, ali quando o PT estava fazendo a transição de Lula para Dilma, comecei a entender que não dava mais para a gente ficar nessa história de buy and hold, né? Na verdade, hoje em dia, quando a gente traz os dados do Google, a gente vê que aquele livro lá, Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel, aquilo é uma base de dados errada, que ele construiu ali um argumento em cima daquilo que, na verdade, não é a realidade. Então, hoje em dia, eu entendo que quem fala desse livro aí como uma referência para você fazer buy and hold está sendo inocente e desatualizado.
E assim, às vezes eu fico até um pouco grosseiro quando eu falo dessas coisas, porque o meu foco sempre é trazer a verdade e clareza para quem está me escutando. Então, desde então eu entendi, Davi, que o grande segredo do mercado é a gente surfar tendências. E as tendências você consegue fazer dinheiro na alta, na baixa, você consegue fazer dinheiro no curto prazo, e o que eu chamo de curto prazo é períodos de 5 a 60 dias úteis, né? Então, é o tamanho das tendências que eu gosto de surfar. E quando você domina as opções, você consegue fazer operações que você consegue fazer muita grana com isso, você consegue fazer muita rentabilidade. E aí, quando você junta isso com um portfólio, usando técnica de fatores, né? E é claro, isso aí você vai ficar um foco maior nas operações long, né? E aí, com as tendências, você vai conseguir, então, maximizar esses retornos quando o mercado está subindo, mas proteger essa carteira quando o mercado como um todo está caindo. Então, estou sempre operando tendências, principalmente nesses ativos aqui, ó, Petrobras, Vale, Magazine Luiza, CSN, Uzi Minas, PetroRio também, quando a liquidez ela está melhor. E isso aí, te dá a possibilidade de você multiplicar o teu capital 5, 6 vezes, às vezes em menos de um mês. E aí, quando a gente fala isso fora de contexto, parece que é um absurdo. E aí eu descobri que a melhor linguagem para falar sobre isso é entender que as opções elas são como o sal da nossa comida. Se a gente não põe sal na nossa comida fica sem gosto. Se a gente põe muito sal na nossa comida, ela não dá para comer, porque fica muito. Então, as opções são como o sal na nossa comida. A gente tem que saber a quantidade certa, não pode botar muito, mas também não pode botar pouco, porque isso vai dar um tempero que vai ficar suculento no mercado, né? Então, é essa a estratégia majoritária que eu uso. Atualmente, eu estou com uma outra estratégia, porque eu acho que tem uma oportunidade muito grande aí, numa empresa que eu não posso mencionar por ser analista, então, para não gerar conflito de interesse, mas a gente que tem mais habilidade no mercado de opções e mais experiência, Davi, a gente consegue fazer rolagens durante vários períodos. Então, eu vou falar de uma operação que eu posso mencionar, que há 2 anos atrás eu comprei umas LIPs, tanto de CSN quanto de Petrobras e de IVVB11. Então, essas LIPs eu fiz em IVVB11, que é o ETF para você comprar o S&P aqui do Brasil, né? Qual que era a minha lógica na época? Uhum. O IVVB11 ele estava numa queda, chegou aí num high de R$300, ele estava ali por volta de 220, ele chegou até a cair perto de R$200. E eu falei, cara, eu vou comprar aqui uma LIP, que é uma opção longa, porque aí eu fico com 2 opções, eu fico com uma opção no dólar e no S&P ao mesmo tempo. E aí atualmente o IVVB11 está perto de R$280, deu muito bom, então eu achava que seria uma boa alternativa fazer essa operação, e aí eu aproveitei também e fiz na Petro e na CSN. A CSN estava por volta de R$13, depois ela chegou a cair mais, né? Eu estou falando que ela chegou a cair mais depois que eu montei essas operações, para ninguém ficar achando aqui que eu adivinho fundo, que eu sou uma pessoa que tem essa capacidade. Não é sobre isso, tá? E a Petrobras, cara, a gente, na época tava, sei lá, R$15 de preço ajustado de hoje. E quando eu fiz essas LIPs, eu fiz elas 20% dentro do dinheiro, né? Então, só para a galera ter um pouco de noção aí na operação. Aí a Petrobras, cara, pagou tanto dividendo desde então que o meu strike ajustado está em R$3 na Petrobras nessas LIPs. Pode chegar no negativo. Tem caso que chega negativo. Cara, então, essa é até uma dúvida que eu nunca me vi. Eu nunca comprei uma opção onde o strike ficou negativo. Mas seria muito interessante isso, né? Que loucura, né? Muito loucura isso. E aí, cara, essa operação de Petrobras, eu acho que eu já multipliquei umas 5 vezes o capital nela. Porque, a Petrobras subiu muito, né? E ali estava um pouco antes da eleição. E essa é uma outra coisa que vale a pena a gente falar também. As pessoas elas ficam muito ligadas em opções perto de eleição, achando que ali vai ser uma oportunidade muito boa para você comprar opções. E normalmente as minhas eleições, a experiência sempre foi vender volatilidade um dia antes da eleição, porque as opções elas estão muito caras nesse momento, né? E aí, para não falar só de operações que eu tô vencedor, essa outra operação que eu ainda estou seguindo, eu não posso falar aqui por uma questão de conflito ético, porque eu posso estar mexendo nessa posição agora, foi de uma outra empresa também relevante no índice, que ela começou a abrir muito gap ali na casa dos R$70. Quem conhece o mercado sabe do que eu estou falando, né? E aí eu comecei a vender put in the money
para levantar a caixa, e esse caixa que eu botei nessas LIPs, ele está meio que sendo pago por essas puts in the money que eu lancei. Então, o mercado ele começa a ficar muito interessante quando você começa a entender que você pode alavancar as suas posições para alta, recebendo dinheiro para isso, pegando esse dinheiro e botando em outros lugares para multiplicar ainda mais. Isso eu faço inspirado no Buffett, né? Para quem aí acompanha o mercado há mais tempo, em 2008, ele sofreu várias perdas que ele não realizou, né? Mas perdas teóricas, por quê? Porque ele vendia muito S&P, Nikkei, muito in the money para puts, e ele usava esse dinheiro, que na época eu me lembro assim, eram uns 5 bilhões de dólares, para financiar a compra de papel à vista. Então, quando você não tem medo de ficar rolando as posições, você tem um emocional onde você consegue segurar a pressão, você consegue levantar muito dinheiro do mercado operando opção in the money, né? Então, cara, tem algumas estratégias que, por exemplo, você pode vender o papel, você pode vender put in the money para você ficar exposto à alta no delta, né? Então aquela operação vai gerar muito caixa para você e tu vai financiar outras operações. É claro, a gente tem que ter uma habilidade para gerenciar a margem, porque isso não é uma coisa para iniciante, né? Mas isso é para mostrar como é que o mercado de opções ele é tão rico, tão interessante para quem entende dos princípios e dos fundamentos, né, Davi? Eu acho que é importante a gente, nessa conversa aqui, que ela está caminhando para uma conversa um pouco mais avançada, a gente entender e falar para as pessoas que quando você conhece os fundamentos, quando você conhece os princípios do mercado, você pode ser muito criativo com as operações. E uma coisa que o Taleb fala muito no Dynamic Hedging, que é um livro de opções que ele é mais técnico, ele fala que é até uma perda de tempo a gente ficar querendo medir, calcular cenários, porque eles são infinitos, uma vez que as posições que você pode montar, elas podem ganhar muitas formas, né? Então, a gente tentar calcular isso é uma insanidade e que a gente deve ter um entendimento se a gente quer ficar côncavo ou convexo nas operações que a gente está. É isso aí. A verdade é que se você não se alavancar demais, não exagerar nos tamanhos, você pode fazer tudo, né, com opções. Ele vai te dar a possibilidade de fazer tudo. Você pode ser criativo, olhar na vender em the money, comprar longa, comprar longa e vender a curta. Você pode ir fazendo um monte de coisa, trocando de risco, né? Então, acho que é um grande segredo que eu falo para as pessoas. Eu tento passar para as pessoas, porque a gente tem tempo de mercado que você vê o pessoal que se dá mal, é sempre o mesmo problema. O cara exagera. Ele tem muito patrimônio, mas ele quer ganhar muito dinheiro. Não dá, não tem milagre, gente. Se quer ganhar muito dinheiro, com pouco, abra uma empresa, vá tentar falar no mercado ficar rico da noite para o dia. Então, não exagere, vá com parcimônia, com calma, aos poucos, que você vai ter sucesso, né? Agora, é legal esse exemplo do Warren Buffett vendendo put in the money, né? Porque lá nos Estados Unidos, essas puts in the money, por mais in the money que elas estejam, você consegue rolar recebendo um pouquinho, ou às vezes no 0 a 0, ou então, sei lá, recebendo 1 centavo, 2 centavos que seja. Né? Aqui no Brasil já não tem essa possibilidade, por causa da taxa de juros, fica muito dentro do dinheiro que você tem que pagar para rolar, então você tem que ser, né, saber manejar um pouco melhor aqui, para ir melhorando ali seu break-even das operações, né? Essa é uma coisa interessante. Exatamente. Falando aqui em Warren Buffett, só mencionar aqui algo que acho que vai ser relevante para o nosso assunto, Davi. Eu acho que pouca gente conhece um cara chamado Rick Guerin. Já ouviu falar no Rick Guerin? Já, Davi? Não, esse eu não conheço. Então, na época, lá da década de 70, na verdade, tinha o Charlie Munger, tinha o Warren Buffett e tinha o Rick Guerin. Era um velho investor lá também. Que tinha muito dessa estratégia de alta concentração de carteira. Mas por que ninguém sabe quem que é o Rick Guerin? Porque o Rick Guerin ele foi estopado em margem em 1974 e ele acabou não ficando um sócio da Berkshire Hathaway. Ou seja, a gente às vezes fica escutando a história das pessoas bem-sucedidas e quem normalmente se deu mal não ficou para contar a história. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de assumir muito risco, porque as pessoas que deram certo foram as pessoas que sobreviveram, mas muita gente ficou pelo caminho, tá? E às vezes esse pessoal que ficou pelo caminho tem lições, né? Deixou lições aí que você pode aprender, essa é uma delas, né? Exatamente.
Viu, tio? E sobre o investimento em ações? Você tem uma carteira de ações, você está aqui no Brasil, você tem lá nos Estados Unidos. Fala um pouco disso aí para a gente e fala como que você avalia um negócio para entrar numa posição, por exemplo, uma posição que você quer segurar. Quero deixar para o longo prazo, eu gosto, sei lá, porque eu vou receber dividendos, ou porque eu acho que está subavaliado esse papel. Você chega a fazer o valuation, precificação, você olha ali rentabilidade, dívida, margem, você faz uma análise contábil. Como que é esse passo a passo seu aí para assumir uma posição de longo prazo? Irmãozão, eu vou falar aqui com toda a humildade que eu posso, tá? E assim, toda a glória é de Deus. Isso aqui eu falo que é uma sorte eu ter tanta paixão por esse assunto para poder estudar tanto. Então, se vou fazer uma operação de longo prazo, eu tenho a capacidade de fazer valuation, porque já tive a oportunidade de fazer curso presencial com da Modaran algumas vezes, né? Então, hoje em dia, a maior posição de value investing que eu tenho na minha carteira é a própria Berkshire Hathaway. Então, eu conheço muito bem a empresa, mas eu vou falar que o arcabouço técnico para fazer valuation, e depois eu vou mostrar uma outra técnica que eu também uso, que eu acho que ela é muito mais simples e serve para várias pessoas que estão escutando aqui a gente, que podem aprender com ela, tá? Então, eu sempre gosto de olhar as empresas, primeiro olhando para as 5 forças de Porter, entendendo qual que é o ciclo de vida dessa empresa, entendendo aonde que dentro da nossa matriz BCG ela vai se encaixar dentro do meu portfólio. E o que me leva a considerar que a Berkshire Hathaway é uma empresa de valor hoje em dia muito barata, é porque a gente tem uma distorção dentro do S&P 500, que são as empresas de tecnologia, que estão com um valuation muito inflado, e isso já aconteceu na história. Então, não é algo que a gente deve pensar, cara, isso aqui não vai durar para sempre, vai acabar. Então, a companhia das Índias holandesas, ela já chegou a dominar o mercado acionário durante muito tempo, e isso gerou uma riqueza absurda. A gente teve a oportunidade também de ver a AT&T e também a IBM dominando o mercado acionário durante muito tempo. Então, esse fenômeno que a gente está vendo hoje em dia das Fantastic Seven, que já foi chamada de FANGs anteriormente, isso aí pode durar muito tempo. E esse é o grande argumento dos investidores passivos que falam que você deve comprar a média, porque ficar de fora dessas empresas pode ser o maior custo da tua carteira. Mas se a gente olhar que o Warren Buffett, ele é o melhor piloto da história, ele é o melhor piloto do mundo, e ele gastou mais de 65 bilhões de dólares comprando as próprias ações da Berkshire Hathaway, não tem como a gente não ver que ela está muito barata. E quando a gente faz o valuation dela, eu, por ser um educador, eu tenho a oportunidade de trabalhar fazendo aquilo que é bom para o meu capital, mas também é o que é bom para os meus alunos durante várias horas por dia. A gente está conversando aqui, isso para mim é um trabalho, mas também é uma diversão. Então, a gente fez um valuation que a gente vê que a Berkshire Hathaway está subvalorizada em aproximadamente 25% nas cotações de fevereiro agora desse ano, né? Então, ela é uma grande oportunidade que eu vejo nos Estados Unidos. Quando a gente olha para oportunidades aqui no Brasil, eu vejo uma empresa chamada BR Partners. BR Partners é o maior banco independente do Brasil e a gente tem uma divisão dentro deles que é uma divisão que está valendo zero, que é a divisão de IPOs. Por quê? Porque o mercado ele não está aberto para essa divisão de M&A que a BR Partners tem. E se eles crescerem, e eles estão crescendo aí com um ROI de aproximadamente 20% ao ano, há muito tempo já, eles vão ser um alvo de aquisição de algum banco maior, né? E tem um corpo técnico muito relevante ali dentro. Então é como se a gente estivesse comprando o BTG há 15 anos atrás, caso ele fosse listado em bolsa. Uma outra empresa que eu tenho assim, muito carinho dentro da minha carteira é a Simpar. A Simpar é uma empresa que está num setor perene, que é o setor de logística. É uma empresa que varia muito devido ao alto endividamento dela e incertezas com relação à tributação dos dividendos, que faz com que haja um desconto das holdings maior quando a gente soma as partes, né? Então, para quem tem foco de longo prazo e estômago para aguentar a volatilidade, eu vejo que a Simpar também é uma empresa que a gente deve olhar com carinho. E aí, é claro, tem a capacidade de fazer valuation, fazer um fluxo de caixa descontado. Mas, agora eu vou falar da outra técnica que eu considero uma técnica muito assertiva e muito rápida para a gente entender o mercado, né?
Então, em janeiro de 2019, um acadêmico chamado André Franzini, ele escreveu um artigo chamado Buffett Alpha, que ele se questionava se o Warren Buffett ele era um gênio ou ele era alguém disciplinado numa estratégia. Então, ele fez lá um estudo acadêmico ao longo de toda a história da Berkshire Hathaway e ele entendeu que o Buffett ele domina a técnica de Factor Investing. Para quem não sabe o que é Factor Investing, aqui, deixa eu explanar um pouco. Dentro das finanças, a gente tem as finanças racionais, onde quanto mais risco eu corro, mais retorno eu vou ter, e as finanças comportamentais, que eu consigo ter mais retorno sem assumir tanto risco. Então, o pai das finanças racionais é o Harry Markowitz, o pai das finanças comportamentais é o Daniel Kahneman, que é aquele psicólogo lá que ganhou o prêmio Nobel. Dentro das finanças racionais, a gente tem um estudo que são os fatores de investimento. Os fatores são iguais a riscos. Então, vou mencionar aqui 6 fatores que o Buffett usa na carteira dele e que a gente pode ter como uma noção clara aí de como que ele assume riscos, né? Então, o beta é um fator de risco e aí isso aí se confunde muito, porque o beta, quanto mais alto ele é, mais risco eu estou assumindo. Só que dentro das finanças comportamentais, a gente tem um artigo que a gente fala da beta anomaly. Por quê? Porque os investidores iniciantes, eles querem comprar um ticket de loteria quando eles compram ações. Então, está todo mundo atrás da próxima Amazon, do próximo Google, o que deixa as empresas de maior beta caras de maneira consistente. Então, empresas de setores que são boring, como saneamento, elétricas, bancos, seguradoras e telecom, são empresas de beta mais baixa, ou seja, tem uma demanda mais inelástica, e aí eles estão, de maneira consistente, baratos. Isso se confunde muito com a estratégia que o Luiz Barsi usa no Brasil com aquela sigla BEST, né? Então, o segundo fator, que é um fator que ele é polêmico dentro do mundo acadêmico, é o fator tamanho. Isso porque tem gente que fala que as empresas de menor porte, que são mais arriscadas do que as de maior porte, elas automaticamente têm um beta maior. Então, a gente não poderia chamar isso de um fator de risco. Então, dentro desse contexto, a gente já poderia falar aqui, vamos escolher empresas de demanda inelástica de pequeno porte. Terceiro fator, fator valor, que são as relações de preço sobre lucro, enterprise value, lucro operacional mais baixos. E aí, por que essas empresas são mais rentáveis do ponto de vista racional? Porque elas têm uma maior volatilidade. Por que elas são mais rentáveis do ponto de vista das finanças comportamentais? Porque normalmente as empresas que têm uma relação de preço sobre lucro baixa, elas têm uma narrativa muito negativa em torno delas. Então vamos dar o exemplo aqui da própria Petrobras pós-eleição Lula, né? Petrobras e Banco do Brasil. Estava sendo vendida a 2, 3 vezes lucro. Por que ninguém queria comprar? Porque a narrativa é, o Lula vai transformar isso numa estatal que nem a Dilma fez e a gente está perdido. Então, a gente tem que se desvincular da narrativa e focar em dados. São aqui 3 fatores já que eu falei. O quarto fator seria das empresas lucrativas. Então, as empresas que têm anos consecutivos de lucro, elas tendem a ter uma consistência maior nos resultados. E aí, quando essas empresas elas deixam de ter lucro, elas têm uma queda muito grande nas suas cotações. Vamos trazer um exemplo prático disso? A Cielo. A Cielo, durante muito tempo, foi uma estrela da Bolsa. Depois ela teve uma queda de quase 80% das suas cotações. A IRB foi uma empresa com um fator lucratividade, a própria CVC também. E aí, quando ela perde essa vantagem competitiva e apresenta um prejuízo, muitos investidores têm que tirar essa ação da carteira porque eles têm essa regra no seu estatuto, principalmente fundos. E aí, o quinto fator seria o fator rentabilidade, que a gente está falando de ROIC alto, né? São as empresas que têm uma vantagem competitiva e essa vantagem competitiva ela acaba sendo erodida por alguma questão. A gente poderia também falar de Cielo e a gente poderia falar de CVC aí como exemplos de empresas que tinham uma vantagem competitiva, mas perderam essa vantagem competitiva por algum motivo. Cielo por uma questão regulamentar e a CVC por uma questão de modelo de negócios mesmo, né? E em sexto lugar, um fator que pouca gente acaba falando do ponto de vista fundamentalista, mas os analistas técnicos falam muito, né? Que é o fator momentum, que é o fator impulso. Que basicamente fala que as empresas que estão tendo os melhores resultados vão continuar tendo os melhores resultados. Então a gente olha para a própria carteira da Berkshire Hathaway atualmente, em 2024, e a gente vê que o Buffett ele tem aumentado de maneira consistente as posições dele em Chevron e Occidental Petroleum. Por quê? Porque o setor de petróleo ele está num momento
positivo. A tradução livre aí, de momento, seria impulso, né? Então, são empresas que elas estão num impulso de um movimento de alta ou de baixa e elas vão continuar tendo esse movimento. Então, se a gente fosse fazer muito caixa, né? Então, elas estão num momento positivo do seu negócio. É só isso. Então, são empresas cíclicas, né? Se a gente fizesse uma carteira simples assim, ó, eu vou pegar as 15 empresas que mais subiram nos últimos 12 meses, vou comprar, e vou vender as empresas que mais caíram nos últimos 12 meses, se eu fizesse um long and short dessa estrutura fundamental, eu já teria uma carteira positiva. E aí eu somaria esse long and short a uma NTNB aí, de médio prazo, isso aí já me deixaria com uma rentabilidade super acima do CDI, me colocando em pouco risco. Então, como você vai formar essa carteira com base nesses fatores e como é que você vai separar a tua carteira em classe de ativos, que eu acredito que seja a grande sacada aí que os investidores têm, e é isso que eu abordo aqui na minha carteira. Porque, por que eu falo também de gestão de classe de ativos, né? O David Swensen, que foi o gestor lá responsável pela endowment de Yale, que escreveu esse livro chamado Pioneering Portfolio Management, ele fala que 70% do nosso resultado de longo prazo ele vem de classes de ativos que a gente vai gerenciar, né? Então, como é que isso se encaixa dentro do nosso papo de ações, opções e renda fixa? Tu tem que ter um pouco de tudo isso. Só que a sacada é entender o teu perfil de risco e ajustar isso ao teu perfil de risco. Então, quem é mais conservador vai ter mais renda fixa, quem é mais agressivo vai ter mais renda variável, mais opções, menos renda fixa, e é assim que você forma a carteira para um cliente, uma consultoria ou a tua própria carteira quando você domina esses assuntos. Então, é um pouco disso que eu faço na minha carteira, Davi. Sensacional, Tiuli. Uma baita aula aqui para o pessoal. E muitas dessas coisas aí que você falou, a gente acaba observando aí na prática, né? Por exemplo, a empresa de um setor mais perene e é pequena, então você vai olhar ali, você vê a rentabilidade de quem investiu em small caps, com essas características antigamente, ela foi muito maior, né, no passado, ela foi muito. Então, muitas dessas coisas a gente observa aí no mercado, né? E a teoria, né, você ter a teoria, você consegue montar, às vezes, ali a posição, você saber, você entender aquilo, montar uma posição, e depois a prática mostra o sucesso chegando, né? Hoje, com as nossas ferramentas computacionais, eu consigo pegar isso aí tudo que eu demorei 20 anos estudando e fazer uma carteira de investimentos em 5 minutos, né? Então, a gente tem que lembrar que a tecnologia ela está aqui para ajudar a gente, mas é a nossa capacidade de pensar e processar as informações de uma maneira diferente é que vai determinar se a gente vai ter mais retorno ou não. É verdade. Não, isso é outro assunto que você tocou, né? Como ficou mais fácil hoje em dia, né? Com tecnologia, com informação disponível. Eu lembro aí quando eu comecei, assim, que a gente ia lá e ficava em contato com RI da empresa toda hora, pegando lá guidance, né? Ia lá e, baixava, tinha que baixar planilha de resultado de empresa por empresa para analisar, planilhar. Hoje em dia, você tem a plataforma aí da Bloomberg, você já pega tudo pronto, é uma coisa... Cara, eu vou contar uma história aqui engraçada. Em 2008, eu vou contar aqui outra história para chegar nessa história, né? Não sei se a gente tem tempo aqui. E 2008, comparado com hoje, 2008 é a idade da pedra em termos de se for ver, né? Exatamente, cara. O meu nome é Ulisses por causa da Ilíada de Homero, né? Então teve um momento lá nessa história que o Homero ia passar pelo Canto das Sereias. E ele fala para os marujos dele, ele fala assim, cara, me amarra no mastro, tampa meus ouvidos, bota cera nos meus ouvidos e tampa minha boca também, né? Então, às vezes, a gente tem que ter a humildade de entender que o fluxo de notícias é tão negativo que a gente tem que sair da realidade. E lá em 2008, eu fiz isso, me isolei do mundo mesmo e eu analisei todas as empresas da Bolsa Brasileira na mão, no caderno. Eu pegava o balanço, botava no papel e analisava tudo. Por quê? Porque eu tinha que passar o tempo e isso me gerou, cara, um grande aprendizado, porque até hoje tem algumas empresas que eu conheço o modelo de negócio, eu entendo o modelo de negócio, eu tenho os números, o nível de rentabilidade de cabeça, por quê? Porque eu conheço realmente
as empresas, eu vivenciei esses números crescendo e subindo ao longo do tempo. Então, todo tempo que a gente investe em pesquisa e análise, ele vai ser recompensado, porque assim como a gente tem os juros compostos do dinheiro, a gente tem os juros compostos das informações, da nossa experiência no mercado. É verdade. Não, é verdade. Você acaba se desenvolvendo e às vezes sem perceber, né? Você acha, pô, tô fazendo isso aqui, tá perdendo tempo, mas no fundo aquilo lá tá te trazendo, né, um arcabouço teórico, prático, que é imensurável, né? Agora, para a gente fechar, tio, um assunto polêmico aí, Bitcoin. Sim. Qual que é a sua visão sobre as criptomoedas? Você gosta, você não gosta? Você tem uma perspectiva futura para o Bitcoin? O que você acha? Fala um pouco aí sobre esse assunto para a gente. Cara, então, dentro do contexto aí que eu acabei de explicar dos fatores, eu durante muito tempo eu fui cético em relação ao Bitcoin, né? E sou cético até hoje porque, do ponto de vista fundamentalista, a gente não consegue ter um valuation do Bitcoin. Mas como é que a gente pode se adaptar a isso, né? Acho que é importante também deixar essa mensagem para os investidores. A gente não pode ficar estático achando que tudo tem que caber dentro da nossa régua. Porque se você só tem um martelo como ferramenta, todo problema ele vira um prego. Dentro desse contexto, eu vejo que o Bitcoin é uma ação de high beta, high beta. E com base nisso, você pode se aproveitar do momento no Bitcoin. Então, eu surfo muitas tendências no Bitcoin e nas criptomoedas. Então, dentro do assunto trend following, que a gente pode chamar dentro da análise fundamentalista de momento, mas na análise técnica de trend following, você pode surfar tendências lindas. Então, desde os 27 mil dólares agora nessa última tendência, a gente está surfando a alta do Bitcoin, mais de 100% de alta. A Solana, por exemplo, teve mais de 400% de alta dentro de uma tendência, e a gente consegue mecanizar tudo. Eu tenho essa limitação que eu sou muito bobinho, né? Então eu sou muito otimista com o mundo. Por isso que eu preciso trabalhar sempre em cima de dados, Davi. Eu falo para meus alunos que eu preciso pilotar um avião por instrumentos. Porque se eu chegar no Japão, eu vou conseguir investir e operar. Se eu chegar na Turquia, eu vou conseguir investir e operar. Estados Unidos, Brasil, todos os lugares eu consigo. Por quê? Porque eu trabalho sempre em cima de dados. Eu não fico preso a narrativas, eu não fico preso a modinhas do mercado. Então, eu acredito sim que Bitcoin, você pode fazer muito dinheiro e você pode entender também o que o Bitcoin, como está sendo adotado por muitas pessoas, como é que ele pode transbordar na economia real, né? Então, lá dentro do meu ecossistema, a gente recomenda NVIDIA desde fevereiro de 2021, por quê? Porque dentro da minha limitação lá, eu falava, cara, como é que essa história de mineração de Bitcoin vai impactar o mundo real? E eu via que as placas de processamento da NVIDIA já eram limitadas em quantidade para você comprar por causa da mineração. Então eu falei, cara, isso aqui vai gerar um efeito na economia. Outra porrada que a gente deu lá, muito linda, por causa disso, foi Palantir. Eu não sei se tu conhece essa empresa, mas é uma empresa de segurança cibernética baseada em inteligência artificial. E a gente recomenda isso lá também desde fevereiro de 2023. Foi antes do hype aí da inteligência artificial, e aí depois veio essas guerras aí de Israel, e assim, deu mais de 300% de retorno. Para a galera aqui não ficar achando que eu só acerto, cara, eu errei ano passado com relação às empresas de frigorífico, né? Eu estava muito mais otimista do que elas acabaram se refletindo em termos de cotação, mas acabaram dando lucro também. E muita gente também vai me criticar falando, cara, mas parece que só acerta. É porque quando a gente está operando as tendências, a gente dá stop curto nas operações, e as tendências, se elas se desenvolverem, quanto mais elas se desenvolverem, mais você vai ganhar e menos você vai trabalhar. Então, não tem como você estar de fora dos grandes movimentos quando você opera as tendências. E as opções, elas são ótimas para isso. Por quê? Porque você pode botar pouco capital e elas têm essa característica assimétrica, convexa, de você botar pouco dinheiro e se a tendência vai a teu favor, tu começa com aquele delta ali que estava em 0,4, 0,3, ele vai para 1 e você daqui a pouco está gigante, multiplicou várias vezes o capital. Não, legal. Maravilha. Tchuli,
obrigado pela aula aqui, pessoal. Já era seu fã, sou mais seu fã agora. Conteúdo nas redes sociais, tá? Vou deixar o Instagram do YouTube do Tio Uli aqui, para quem deixar as redes sociais aqui para quem quiser seguir, aqui na tela. Cara, um prazer falar com você de novo. Vamos marcar mais vezes, sempre um bate-papo gostoso, né? Se a gente marca mais vezes, faz com frequência isso aí. Com certeza, irmão. Vou te chamar também para você, fazer uma participação lá no ecossistema. Eu quero que tu explique lá a tua visão de mercado de opções para os meus alunos também, fazer essa troca. E desculpa aí se eu falei muito, cara, que às vezes eu começo a falar desse assunto e fico muito empolgado. Não, cara, tá ótimo. É ótimo. Foi super conciso aí em tudo. E, um assunto muito relevante. O pessoal vai adorar aqui, meus seguidores, o pessoal que tá aqui na comunidade. E, cara, brigadão mais uma vez. E a gente vai se falando aí. Um abraço. Tamo junto, irmão. Conta comigo. E valeu aí, pessoal. Obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Davi Almeida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.